do curso sobre dogmas marianos. Então, sejam todos bem-vindos a mais um curso da nossa Escola de Formação, Mãe de Misericórdia. E vamos dar início aqui, rezando, pedindo ao Senhor, pela intercessão de Nossa Senhora, que dê tudo certo, né? Que vocês possam aprender o mais importante, extrair o mais importante desse tema, né, sobre os dogmas marianos, que é algo que muitas pessoas têm dúvidas, né, principalmente os nossos irmãos separados falam muitas coisas sobre esses dogmas, não acreditam e de alguma forma têm argumentos que não nos convencem, né? Então, para que nós possamos, né, de verdade, estar, para que nós possamos de verdade estar atentos a esse tema, que possamos responder à altura, né? Porque muitas vezes chegam abordagens dizendo que os católicos adoram imagem, os católicos adoram Nossa Senhora, temos ela como deusa, né? Então, enfim, que Nossa Senhora não era virgem, né? Que não foi virgem, não continuou virgem depois do parto, e que não viveu a castidade com São José. Enfim, tem várias coisas que falam sobre Nossa Senhora, e que se a gente não tiver fundamentos, nós realmente não tivermos uma base, né, de conhecimento, né? A palavra vai dizer: o meu povo padece por falta de conhecimento. Então, o objetivo desse curso é exatamente que a gente aprenda como nos defendermos, né, dessas acusações, de muitas vezes as pessoas falarem mal da nossa mãe, né? Se é a mãe de Jesus, também é a nossa mãe. Então, o objetivo também é falar um pouco sobre as devoções marianas, né? Como surgiu, de onde veio, porque muitas vezes nós temos as devoções, mas a gente não sabe de onde veio. A gente não sabe quem foi que realmente inventou tudo isso, né? Muitas vezes a gente acha que as coisas foram inventadas, é coisa da cabeça do homem. Então, nós vamos falar sobre tudo um pouco. E se você tiver dúvidas, você já pode ir anotando, né, para depois fazer os seus questionamentos. Talvez a sua dúvida seja a dúvida de outras pessoas também. E ao longo do tempo eu posso estar aqui respondendo, tirando as suas dúvidas, né, sobre o assunto. Então, nós vamos iniciar como a gente sempre inicia, né, rezando, pedindo a intercessão de Nossa Senhora. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me oferece, bebe tu mesmo teu próprio veneno. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, que vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Assim seja. Amém. Então, bom dia para você que está chegando agora.
Sejam todos bem-vindos ao nosso curso sobre os dogmas marianos aqui na nossa Escola de Formação Mãe de Misericórdia. Espero que vocês possam permanecer, aqui comigo e tirar todas as suas dúvidas sobre esses temas. São 4 dogmas e são 4 sábados que nós vamos estar aqui fazendo as lives. Elas vão ficar salvas, certo? Depois que terminar, nós conseguimos salvar aqui no Instagram. Depois você assiste. E tudo que eu vou falar aqui, é baseado na tradição da Igreja Católica, no magistério e na Sagrada Escritura, tá bom? Então, nós vamos dar início aqui na primeira aula, falando sobre o primeiro dogma, que é a maternidade divina, aquela palavra grega que você já deve ter escutado, Theotokos. Então, o tema, o primeiro tema vai ser Maria, Mãe de Deus, o mistério que revela quem é Jesus. Então, nós vamos falar sobre isso hoje, Então, na palavra, lá em Lucas, capítulo 1, no versículo 43, vai dizer: "Donde me vem esta honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor?" Então, essa expressão foi da prima de Nossa Senhora, Santa Isabel, no momento em que Nossa Senhora se encontra, com Santa Isabel, ali o ventre de Santa Isabel estremece, a palavra vai dizer, e naquela experiência, nós vamos entender quando nós estudamos sobre esse encontro de Nossa Senhora com a sua prima, entendemos que o ventre de Santa Isabel recebeu o batismo no Espírito Santo, naquele momento, e ela entendeu, compreendeu que quem estava diante dela era a mãe de Deus, a mãe de Jesus, que é Deus. Então, já fica claro que dentro da Sagrada Escritura nós conseguimos identificar esse dogma, esse primeiro dogma mariano. E nós vamos falar também de uma devoção ligada a esse dogma, que é a consagração a Nossa Senhora pelo método de São Luís de Montfort, o Tratado da Verdadeira Devoção. Nós vamos fazer essa conexão com o dogma. O que é que essa devoção tem a ver com o dogma da maternidade divina? Então, basicamente, nós vamos ver que Maria, nós vamos ver ela como o caminho seguro para Jesus. E quem é consagrado a Nossa Senhora já ouviu falar sobre isso dentro do tratado. Também vamos ver a entrega total a Deus pelas mãos de Maria. E aí você já vê que existe realmente uma ligação, uma conexão direta com a consagração a Nossa Senhora, E a palavra lá em João, capítulo 19, 27, vai falar um pouco sobre a espiritualidade de filho. Então, é basicamente isso que nós vamos ver aqui nessa primeira aula, Então, como eu falei para vocês lá no início, a palavra Theotokos, que é uma palavra grega, que ela significa aquela que gerou Deus, Ou seja, mãe de Deus. E esse dogma, ele foi proclamado oficialmente no Concílio de Éfeso, lá no ano 431, Sendo que a igreja, vamos entender, a igreja, estudando sobre isso, meditando a palavra, estudando sobre esse tema, ao mesmo tempo, surgiu, nesse período, uma heresia ensinada por Nestório, que dizia que Maria seria apenas mãe da natureza humana de Jesus e não mãe de Deus. Então, eu não sei se você já escutou por aí, até hoje a gente ouve essa heresia, de dizer que Nossa Senhora é só mãe da humanidade de Jesus, da natureza humana de Jesus, e não mãe de Deus. Tem muita gente que nega o dogma,
Mas, em contrapartida, né, a igreja vai e responde que Jesus, ele não é duas pessoas separadas. Não existe essa ideia de que Jesus, ele é separado, né? Ele não é Deus, digamos assim, né? Ele é só um ser humano. Não existe essa ideia, né? Ele é verdadeiro Deus, verdadeiro homem e uma única pessoa divina, entendeu? Então não existe essa separação, não tem como Nossa Senhora ser só mãe da humanidade de Jesus, porque o próprio Jesus na palavra, ele vai dizer: "Quem me vê, vê o Pai", né? Então, quando ele fala isso, ele reconhece que ele também é um homem-deus, né? Então, quem nasceu de Maria foi o próprio Filho de Deus encarnado. Lá na palavra vai dizer também, em João, né, capítulo 1, versículo 14, vai dizer: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós". Então, a igreja vai ensinar no catecismo, né, lá no número 495, depois você pode anotar, né, para você depois pesquisar. No número 495 do Catecismo vai dizer assim: aquele que ela concebeu como homem, por obra do Espírito Santo, e que se tornou verdadeiramente seu filho segundo a carne, não é outro senão o Filho eterno do Pai. Então, o próprio catecismo comprova a maternidade divina. Então, perceba, né? Essa profundidade. Maria não gerou uma parte de Jesus, ela gerou Jesus inteiro, Deus e homem. Ele é um só, né? Então, o objetivo do dogma da maternidade divina é que Nossa Senhora, ela revela quem Jesus é. Então, esse dogma fala muito mais sobre Jesus do que sobre Nossa Senhora. Então, Maria é mãe de Deus, né? E estamos proclamando que Jesus é verdadeiramente Deus nesse dogma, né? Então, por isso, negar a maternidade divina de Maria enfraquece também a identidade divina de Cristo, né? Como se você estivesse realmente cometendo essa heresia. Lá no catecismo, eu já falei sobre isso, né? Lá no catecismo, para vocês anotarem. No número 495. Deixa eu ver se. Então, né? Lá a gente precisa ver a profundidade também disso na palavra que está em João, capítulo 19, versículo 26, né? Onde o próprio Jesus vai dizer: mulher, eis aí o teu filho. E aí a gente já entra na espiritualidade de filho, né? E também ele vai dizer em João 19, 27, eis aí a tua mãe. Então, nessa mística, a própria igreja entende, né, que Jesus, ele é Deus, né, e que Nossa Senhora, ali como mãe de Deus, é também a mãe reconhecida como a mãe da humanidade nessa entrega. Então, os santos, eles enxergam nesse momento Maria sendo entregue como mãe espiritual da humanidade, né? Foi exatamente o que eu falei. São Bernardo de Claraval, ele é um estudioso, um doutor estudioso, né, sobre a Mariologia, um devoto fortíssimo de Nossa Senhora, inclusive muito citado no Tratado da Verdadeira Devoção, e ele vai dizer assim: Deus quis que recebêssemos tudo por Maria. Então, no próprio tratado, a gente vai compreender o papel de Nossa Senhora. Enquanto muitos pensam que a gente evidencia ela como se a gente elevasse Nossa Senhora acima de Jesus, né, é totalmente o contrário. No próprio tratado, a gente vai entender que o papel de Nossa Senhora é que a gente entregue a ela a nossa imperfeição, né, o nosso tudo, que muitas vezes não é nada,
Então, a gente entrega a ela para que ela, com perfeição, entregue aquilo que é essencial para Jesus. Então, ela vai fazer aquela limpeza, né, na nossa alma, ela vai fazer aquele tratamento, né, especial para que chegue até Jesus aquilo que é puro, aquilo que é perfeito. E a imperfeição, ela vai retirar, né? Então, esse é o objetivo, né? Nós não devemos pensar que os católicos adoram Nossa Senhora como uma deusa, né? E muita gente mistura muito achando que nós temos essa ligação com Nossa Senhora por conta das religiões de matriz africana, né? Acham que Nossa Senhora, que a gente tem Nossa Senhora como uma deusa, porque outras pessoas, né, de outras religiões têm as entidades, deuses, então acha que a gente também faz parte disso, isso não tem nada a ver, tá? Desmistificando aqui essa ideia, né, de que a gente adora Nossa Senhora e coloca ela no lugar de Jesus. Pelo contrário, em todos os dogmas que nós vamos ver aqui, né, nós vamos perceber que o objetivo, o centro de todo dogma mariano, ele é cristocêntrico. Toda devoção mariana, ela é cristocêntrica, né? Então, isso quer dizer o quê? Que Nossa Senhora, ela tem um papel fundamental de nos levar até Jesus. Então, tudo que a gente for estudar sobre Nossa Senhora, tudo que a gente for ler sobre ela, ela vai nos apontar a Cristo. Então, quando a gente estuda sobre isso, né, não quer dizer que a gente está diminuindo Jesus e elevando Nossa Senhora, como eu já falei, né? Pelo contrário, né? Revela como Deus escolheu agir através dela. Ela é um instrumento, né? Ela é a porta, ela é uma ponte. Então, Maria nos leva a Jesus, o nosso único Salvador. Nós entendemos que só Jesus salva. Nós entendemos que ele é o nosso mediador entre aqui na terra e o céu, né? Ele que é o nosso advogado, o nosso intercessor, que exatamente como está na Bíblia, nós entendemos dessa forma. Jamais a gente acha que Nossa Senhora é a nossa salvadora. Pelo contrário, nós temos a a ideia central de que é Cristo, que foi ele que foi pregado na cruz, apesar de que a gente entende que Nossa Senhora também sentiu as mesmas dores, mas não no corpo, mas na alma, né, por ser mãe, e existe uma mística aí da cruz, que isso já é um assunto para outra aula, né, para outro tema, mas a gente precisa entender verdadeiramente o papel de Nossa Senhora e não ficar criticando e não ficar criando coisas na nossa cabeça, né? Então, sabemos também que ela intercede, cuida e nos conduz até Ele, né? Então, ser filho de Maria é ser guiado até o coração de Cristo. E tem muita gente que tem preconceito com a consagração à Nossa Senhora, porque acha que a gente está se consagrando a ela, né? Muita gente fala consagração à Nossa Senhora, mas na verdade nós estamos nos consagrando a Jesus, né? Nós estamos nos consagrando a Jesus pelas mãos de Nossa Senhora. Essa é a verdadeira expressão da consagração pelo tratado, né? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as aparições marianas, né? E a confirmação desse dogma, né? Desse mistério. Em muitas aparições de Nossa Senhora, inclusive aprovadas pela igreja, né? Ela aparece conduzindo as almas para Jesus. Todas as aparições de Nossa Senhora, todas, elas apontam para Jesus. Ela nunca diz que é ela a salvadora. Ela nunca se coloca no lugar de Cristo. Se você for estudar as aparições de Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes, ela sempre vai apontar para Jesus. Não sei se vocês sabem, mas a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, ela aparece grávida, né? Ela aparece grávida do Salvador, né? E seu ventre traz o Cristo, então tudo nela aponta para ele. Já em Nossa Senhora de Fátima, ela insiste na oração, na penitência, na conversão, na adoração a Deus, né? Então,
ela nunca atrai as almas para si mesma, né? Sempre conduz as almas para Jesus. E na aparição de Nossa Senhora de Lourdes, né, ela, ali com Santa Bernadette, quando quando Santa Bernadette perguntou quem ela era, né? Então ela responde: "Eu sou a Imaculada Conceição". Então ela já fala que não tem mácula e já entra já em um outro dogma que a gente vai ver aqui também. Ou seja, ela confirma aquilo que a igreja ensina. Maria não aponta para si, ela aponta para Jesus, né? E agora vamos falar um pouquinho também das experiências dos santos que têm essa devoção a Nossa Senhora e que experimentaram, né, uma intimidade mística com ela, né? Deus escolheu Maria para ser mãe do seu filho no mistério da encarnação e também mãe das almas na ordem da graça. São Luís Maria Grignon de Montfort, que é o escritor do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, ele ensina: nunca se encontra Maria sem Jesus. Por isso que muitas vezes a gente tem essa expressão de dizer assim: quem vê Maria, vê Jesus. Quem vê Jesus, vê Maria, né? E aí muitas pessoas também, os próprios católicos, né, têm esse preconceito. Eu já ouvi, por exemplo, não se pode rezar o texto mariano diante do ostensório, né, de Jesus ali exposto. Tem que rezar orações de adoração a Jesus. Ali não está Nossa Senhora, ali não é Maria que está ali para ser adorada, né? Mas a gente sabe que quando a gente vê Jesus, a gente vê Maria. E quando a gente reza pedindo a intercessão dela, a gente reza porque ela é a nossa advogada, ela é a nossa conselheira, ela é a nossa intercessora e ela vai levar com precisão aquilo que estamos pedindo. Muitas vezes a gente não sabe nem como pedir, a gente não sabe nem como rezar. E aí ela vai e nos ajuda, né, a intermediar ali com o seu filho, né? Ela vai lá e fala, assim como nas bodas de Caná, que foi lá e disse a ele, né? Olha, eles não têm mais vinho. Então, esse é o papel de Nossa Senhora, né? Ela não passa por cima de Jesus e vai falar com Deus, né? Ela sabe o lugar dela, ela sabe o papel dela. E ela sabe também quem é Jesus, né? Então, a verdadeira devoção mariana não prende em Maria, né? Ela não é o final, ela é o caminho, né? Ela aponta, ela conduz para Cristo. Outro santo muito importante que ama, que fala muito sobre Nossa Senhora é Santo Afonso Maria de Ligório, né? Tem livros muito bons falando sobre também sobre essa experiência com Nossa Senhora. E ele chamava ela de Mãe Amorosa das Almas, né? Porque compreendia que Jesus deseja que nos aproximemos dele com confiança filial. E Santa Teresinha do Menino Jesus vivia Maria não como rainha distante, né? Mas como mãe próxima e simples, né? Santa Teresinha vivendo ali, né, na pequena via, no simples, nas coisas simples, porque muitas vezes a gente quer as coisas muito exageradas, a gente quer rezar com palavras difíceis, achando que Deus ele vai só ouvir aquelas palavras difíceis, né? Mas pelo contrário, Santa Teresinha nos ensina que Nossa Senhora ela é simples, né? Ela é uma mãe próxima, ela está perto de nós e ela é simples, né? Enfim, dentro da própria palavra, a gente vê o quanto ela foi simples. Em nenhum momento foi exaltada, nem adorada, nem, sabe? A gente entende, que nós católicos entendemos o papel de Nossa Senhora. Então, Maria sempre nos leva a Jesus porque ela existe para revelar seu Filho e formar nele nossos corações. Esse é a verdadeira devoção, né? A Nossa Senhora, conduzir, né, o nosso coração para Jesus.
Então, talvez alguém pense, mas o que isso muda na minha vida, né? O que é que a gente vai ver diante desse dogma todo? O que é que vai mudar em nós, né? Muda tudo, né? Porque o dogma da maternidade divina, ele vai nos ensinar que Deus quis precisar de uma mãe, né? Isso revela uma humildade divina, apesar dele ser Deus, apesar dele poder estalar o dedo e aparecer já homem, já formado aqui, sem precisar nascer de um ventre, né? Mas isso é a humildade divina. Também isso revela a proximidade de Deus para com os homens e a sua ternura, né? Um Deus infinito que entrou numa família. E por isso que a gente diz, né, que logo lá no Gênesis, quando a gente lê sobre a criação do mundo, a gente diz que o primeiro projeto de Deus, né, a construção dele foi a família. Então, Deus age através das pessoas, né? Isso também é muito importante, fica muito claro isso nesse dogma. Então, Maria, ela cooperou com o plano de Deus, né? Então, ela fez parte, né, dessa obra. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Está lá em Lucas, capítulo 1, versículo 38. Então, isso também vale para nós, né? Deus continua querendo agir através de almas disponíveis. Então, quando Nossa Senhora disse sim ao projeto, ao plano de salvação, ela quis nos ensinar a dizer sim também para Deus, para que de alguma forma ele se utilize de nós, né? Ele não precisa de nós, mas ele quer precisar de nós. Eu gosto muito de dizer isso, né? Para que a gente possa entender que mesmo a gente sendo miserável, pecador, desequilibrado, mas mesmo assim o Senhor nos chama, né? Principalmente quem tem muitas coisas para fazer, né? Principalmente quem tem muitos afazeres e diz assim, não, mas eu já faço demais, né? Quanto mais é dado, mais é cobrado. Então ele quer precisar de nós, ele quer precisar de mim e de você para dar continuidade ao anúncio do reino e à conversão dos corações, né? Também a espiritualidade de filho, que a gente falou logo no início, né? Muitos têm dificuldade de confiar, de descansar em Deus, né? De sentir-se amado, né? Então, Maria ajuda a curar isso. Por quê? Porque se a gente for assim olhar para a história, né, de muitas pessoas, a maioria das pessoas tem problemas com os pais, né? Tem um distanciamento com o próprio pai. Alguns abandonaram, outros rejeitaram, e a gente vê que isso tem uma influência muito grande na relação com Deus, né? Porque nós, como a gente não tem a proximidade com o nosso pai daqui da terra, então a gente, de alguma forma, olha para Deus como um Deus distante, né? Um Deus que é carrasco, um Deus que vai nos castigar, né? Então a gente acaba transferindo de alguma forma, e até inconscientemente, a gente até acaba transferindo essa indiferença, né, que a gente tem com o nosso pai aqui da terra por problemas, né, pessoais, afastamento, até divórcio, separação, enfim. Não sei qual foi a sua dificuldade com o seu pai, mas isso de alguma forma afeta a sua relação com Deus. E aí que entra, né, o papel de Nossa Senhora. Ela vai nos ajudar a confiar em Deus. Ela vai nos ajudar a descansar em Deus, né? A gente vai se sentir amado. Por quê? Porque ela faz esse papel de mãe, né? Então, ela forma filhos espirituais, almas confiantes e corações dóceis. E a gente, né, começa a entender que Deus não é um Deus carrasco, não é um Deus que castiga, é um Deus que ama, é um Deus de misericórdia que desceu do seu trono e tocou e quis tocar na nossa insignificância, né, na nossa miséria. Então, Maria, ela não apenas nos deu Jesus, ela nos ajuda a viver como filhos amados do Pai. Então, a gente precisa se deixar ser conduzido por ela e permitir que Deus transforme nossa vida a partir dessa verdade. E agora vamos entrar
nos erros comuns sobre a consagração, né? Olha o que muita gente fala, né, sobre essa consagração. Lembrando que a verdade nos liberta, né? Nós precisamos entender e compreender verdadeiramente o que é a consagração, porque aí a gente vai viver nessa liberdade e vai se aproximar mais de Deus. Então, a consagração à Nossa Senhora, ela é um caminho seguro para Jesus, que fique claro isso. Essa experiência com Jesus, né? E nós vamos ver aqui o que a consagração é e o que ela não é, tá bom? Então, muita gente fala, né, sobre essa questão da adoração. Mais uma vez eu digo, a consagração, ela não substitui Jesus, né? Ela não diz assim que Nossa Senhora tem mais poder que Jesus, não tem nada a ver com isso, né? A verdadeira consagração, ela leva diretamente para Cristo, né? E é Maria que aponta, né, para Jesus, ela não aponta para si mesma, ela aponta para Jesus e é tudo por ele e nada sem ele. Outra coisa também que a gente precisa falar muito sobre isso, né? Que a consagração, ela não é uma superstição. Ela não é um objeto mágico, porque a gente sabe que precisa ter os sinais externos, né? Como aqui o meu, a medalha de Nossa Senhora das Graças, tem a cadeia também com a pulseira ou com a medalha, né? Aqui eu tenho várias medalhas. Mas a cadeia, ela é um sinal externo também, que a gente chama cadeia, mas é a pulseira, né? Da consagração. Então, não é um amuleto, né? Não é um objeto mágico, né? Não é uma fórmula vazia, não é emocionalismo, não é troca de favores, não é nada disso, né? A consagração Nossa Senhora, ela é algo que eu posso dizer assim para vocês, que é como se a gente estivesse entrando numa forma e Nossa Senhora vai tirar os nossos excessos para que a gente possa chegar a Jesus com perfeição. Então, é isso que a consagração é, né? É vida espiritual profunda, né? É uma entrega total de tudo que a gente tem, uma fé amadurecida, é decisão diária, né? De pertencer totalmente a Jesus pelas mãos de Maria. Então, não é só fazer a consagração e depois, né? Depois da consagração. Muita gente diz assim, se eu me consagrar, as coisas vão ficar mais fáceis. Não, pelo contrário, né? Nossa Senhora, ela não elimina a nossa cruz, né? A vida cristã, ela continua ali com os desafios, lutas e renúncias. E não vá pensando que se você for fazer a consagração à Nossa Senhora, sua vida vai ficar um mar de rosas. Pelo contrário, porque a vida de Nossa Senhora não foi um mar de rosas, né? Porque a da gente vai ser. Então, o que Nossa Senhora ensina com a consagração é que a gente deve carregar a nossa cruz com Jesus, né? Ela divide um pouco ali o peso, mas ela nunca disse que a gente vai perder a cruz, não, que vai ser tudo prosperidade, tudo fácil, pelo contrário, né? A consagração não tira nada de Jesus, né? Ela tira tudo de nós e coloca tudo nas mãos dele, por meio de Maria. Então, essa é a verdadeira consagração, né? Então, quem se consagra produz na alma. Ela se une mais a Jesus, a alma fica mais unida a Jesus, né? Transforma o coração, fortalece a fé na virtude, dá maturidade espiritual, discernimento, sabedoria, gera paz e segurança e faz da alma uma oferta de amor. Então, tudo o que temos, tudo o que somos e tudo o que fazemos, queremos ofertar a Jesus Cristo pela Santíssima Virgem Maria, em união com ela e por meio dela. Essa é uma frase de São Luís Maria Grignon de Montfort, que está lá no Tratado da Verdadeira Devoção. Então, se consagre a Nossa Senhora, se você não é consagrado ainda, né? Busque a consagração a Nossa Senhora pelo tratado. Se permita, né, ali que ela conduza, né, mais a fundo o seu coração até Jesus, né? Deixe que ela
lhe molde, é uma forma, né? E a gente passa pela forma dela e ela vai retirando os excessos, né? Então, a gente precisa entender também que Nossa Senhora, ela não é um obstáculo entre nós e Jesus. Ela não é. Ela não é uma barreira, pelo contrário, né? Ela é o ventre que trouxe Jesus ao mundo. Ela é a mãe, né, que o apresentou à humanidade. Ela é a mulher que permanece apontando para ele. Né? Fazei tudo o que ele vos disser. Ela não disse que era ela que ia fazer, né? Ela disse que é Jesus quem faz. Né? Então, talvez esse seja o maior resumo da maternidade divina. Né? Maria existe para revelar Jesus. E é certo. Eu vou repetir isso até o fim da minha vida, né? Até na experiência ali do encontro dela com a sua prima, né, Santa Isabel, até naquele momento, né, ela fala: de onde me vem esta honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor, né? Não quer dizer que ela foi elevada, pelo contrário, foi reconhecida que ela carrega no ventre o Salvador, né? Aquele que estava prometido para salvar o povo de Israel. Então, quem acolhe Maria como mãe aprende mais profundamente quem Jesus é, né? Então, ela nos une mais a Jesus. E a consagração à Nossa Senhora, ela é um caminho, né, para Jesus e tem essa conexão com o dogma, né, da maternidade divina. Então, quando a gente estuda o dogma da maternidade divina de Nossa Senhora, a gente compreende a profundidade, né, que ela não ocupa o lugar de Jesus, que ela existe para revelar Jesus ao mundo. Então, é exatamente aí que nasce a espiritualidade da consagração à Nossa Senhora, né, ensinada por São Luís. Deus quis que recebêssemos tudo por Maria. É tanto que a gente fala que ela é medianeira de todas as graças, né? Que as graças passam por ela. Por quê? Porque Deus quis que as graças passassem por Nossa Senhora. É como se ela... Como é que eu posso explicar? É como se ela fosse um canal, né? Um aqueduto, né? Que traz as graças para nós. E elas... Por que tem que passar por ela? Porque ela entende da necessidade, ela sabe o que realmente a gente precisa. Então, essa consagração, de verdade, ela é um ato de amor e entrega total, né? Para que Nossa Senhora nos conduza até Jesus de maneira perfeita, rápida e segura. E os frutos dessa consagração é muito visível, né? A minha primeira consagração, porque a gente precisa ficar renovando, né? A consagração ela vale por 1 ano. Então, eu me consagrei em 2010, 8 de dezembro de 2010, no dia de Nossa Senhora Imaculada Conceição. E desde lá, né? Desde ali, eu fiz um propósito com Nossa Senhora de propagar a devoção, né? De levar essa consagração ao maior número de almas possíveis, né? Para que realmente as pessoas acolham Nossa Senhora como mãe e não tenham esse preconceito, não tenham essa visão de que se venerar Nossa Senhora, né? A gente está eliminando o poder de Jesus e colocando ela no centro. Não, pelo contrário, né? Quando a gente fala com Nossa Senhora, quando a gente pede a intercessão dela, é porque a gente sabe que vai chegar certo no coração de Jesus. Porque se fosse por nossa humanidade, a gente não conseguiria. Nós somos fracos, somos limitados, né? Somos pecadores. E Nossa Senhora, ela é perfeita, né? Ela não tem pecado. Então, quando a gente leva o nosso pedido à Nossa Senhora, a gente entende que ela vai alcançar, né, o coração de Jesus com perfeição, né? Então, lembrando, né, fazendo aqui um resumo para que vocês possam entender que a consagração não é idolatria, não substitui Jesus, não é uma dependência emocional de Nossa Senhora. Por que eu estou dizendo isso, né?
Porque a gente precisa entender, não é que a gente vai parar de rezar para Jesus e vai ficar falando só com Nossa Senhora agora. Não, tem nada a ver com isso, né? Não é uma dependência emocional só de Nossa Senhora. Só entender que agora a gente vai pedir tudo a ela, né? Não, não é isso, né? A verdadeira consagração, ela é uma entrega total a Jesus, né? Nós nos entregamos totalmente a Jesus pelas mãos de Nossa Senhora, né? A Jesus por Maria, não esqueçam disso. A Jesus por Maria. Então, ela é o caminho que nos conduz, né? Com segurança e profundidade, né? Então, tudo que temos, mais uma vez, né, tudo que somos, inclusive uma coisa que acontece muito com quem é consagrado, né? Quando a gente lê o tratado da verdadeira devoção, a gente vai compreender que quando a gente se consagra, nada mais nos pertence, né? É tanto que quando a gente vai falar sobre indulgências, a gente entende que quando a gente lucra alguma indulgência, já não pertence a nós, a gente entrega a Nossa Senhora. Por quê? Porque tudo é dela, né? Então, a gente recebe a indulgência, mas ela que sabe quem está precisando mais, né? Qual é a alma que está realmente precisando. Então, se Maria é verdadeiramente mãe de Deus, mãe de Jesus, né? Então ela também participa espiritualmente da formação dos filhos de Deus. Então, se você entender isso, é questão de lógica, né? Se Nossa Senhora foi quem ensinou a Jesus a falar, a andar, a escrever, a entender a palavra, né? Se foi ela que foi a primeira formadora de Jesus, por que não ela não ser a nossa? Por que não querer que ela nos forme também, né? Então, é a lógica, né? Porque o mesmo Jesus que ela gerou no ventre deseja ser gerado espiritualmente em nós. E ela sabe, né? Ela sabe como nos levar com perfeição. Então, ela gera Cristo nas almas, é certo, né? Então, Maria não gera apenas Jesus no mundo, ela continua gerando Jesus em cada alma que se entrega a ela. Então, quanto mais a gente se aproxima de Nossa Senhora, mais a gente se aproxima, né, de Jesus. Então, o Espírito Santo, né, escolheu Maria para formar Jesus no mundo e continua escolhendo Maria para formar Jesus nas almas. Então, isso muda completamente a forma de enxergar a consagração, né? Então, nós precisamos parar com esse preconceito, principalmente nós que somos ali dentro da igreja, né? O que nós vamos permitir com a consagração é que ela nos molde, ela molda a nossa alma. Nossa Senhora vai moldar de uma forma que a gente não vai querer mais falar palavrão, a gente não vai querer mais usar roupas que são imodéstias. Nossa Senhora vai nos moldar ao ponto de a gente não querer mais frequentar lugares, a gente não vai querer mais conversar certo tipo de coisas. Então, quanto mais a gente vai se aproximando dela, mais ela vai nos moldando e vai nos deixando da forma que Jesus quer, né? É esse o entendimento da consagração. Então, já falamos sobre a base bíblica, né? Já vimos aqui na própria palavra que ela realmente é mãe de Deus. O Concílio Vaticano II ensina que a maternidade de Maria, na economia da graça, perdura sem cessar. Isso está na encíclica Lumen Gentium, né? No número 62. Ou seja, Maria continua exercendo maternidade espiritual sobre nós. E essa maternidade, a gente consegue identificar aonde? Né? Na intercessão, né? Na formação e na condução das almas, né? Então, São Luís, né, deixando claro isso aqui também, que ele não criou uma nova devoção. Pelo contrário, ele aprofundou, né? Que ele aprofundou algo que a igreja já vivia, né? Maria como mãe espiritual. Então, é por Maria que Jesus Cristo veio ao mundo e é também por Maria que ele deve reinar
no coração dos homens. É isso que ele ensina lá no tratado. E aí o método de consagração. Primeiro, a oração, que ela abre o coração para Deus e para Maria. A renúncia ao pecado, né? Não há entrega total sem desprendimento do pecado. Não, isso aí é essencial. Não tem como, né, a gente viver a consagração e querer viver em cima do muro, né? Que ficar com saudade do passado, ficar querendo olhar para trás, porque, gente, na própria Bíblia, Jesus fala, né? Vai e não tornes a pecar. Na própria Bíblia ele fala. Então, por que nós vamos querer viver uma vida dupla? Na própria Bíblia, Jesus ensina que nós não devemos seguir a dois senhores. Como é que nós queremos hoje escolher viver em cima do muro? Não tem como. Então não há entrega total sem esse desprendimento, né? Sem você renunciar ao pecado. Então, na consagração, a gente lê exatamente que a gente precisa dessa renúncia, né, do pecado. Temos também o conhecimento, né? É preciso conhecer nossa pobreza para Deus agir em nós. Entender que nós, sem Deus, a gente não é nada. Né? Sempre viver na humildade. Conhecimento de Maria, né? Quanto mais conhecemos Maria, mais a amamos e confiamos nela. E a gente se aproxima e a gente entende que ela também não é alguém distante. Ela é alguém que está perto de nós. Né? É a nossa amiga, nossa mãe amiga, né? A nossa melhor amiga. Também aprendemos a entrega total a Jesus, né? Que é o objetivo final, é pertencer totalmente a Jesus por Maria e com Maria. Do mesmo jeito que ela pertenceu. Lá no Cântico de Nossa Senhora, né? No Cântico de Maria, ela vai dizer que tudo que ela tem pertence a Deus, né? Quando ela fala também, fazer tudo o que ele vos disser, ela sabe que é ele quem faz. Entendeu? Em nenhum momento da palavra a gente vai ver Nossa Senhora dizendo que é ela que faz. Né? Em nenhum momento, não tem condição. Então, o segredo da consagração, né, é que Nossa Senhora é o caminho mais seguro para uma vida transformada, né? Para uma vida entregue total a Jesus. Ela é o nosso modelo. É olhar para ela e entender que se Deus... Eu não consigo entender qual é a dificuldade do povo entender isso. Se Deus, que é todo-poderoso, que tem todos os poderes da face da terra, se ele quis nascer de Nossa Senhora, se ele quis ter o ventre ali para nascer, né? Por que nós não queremos ser transformados, né? Passar pela escola de Nossa Senhora? Como é que a gente tem essa capacidade, essa soberba, esse egoísmo no coração de dizer que Nossa Senhora não é nada, né? Que ela é uma qualquer? Não tem condição nenhuma. A gente precisa reconhecer, sim, a sua maternidade divina, porque o próprio Deus quis nascer dela, né? Então, é claro, Maria nos conduz a Jesus sempre, né? Nos entrega a Ele e nunca se perde, né? Quem se entrega a ela nunca se perde, né? Então, muitas pessoas tentam chegar até Deus, né? A gente vê apenas pela força, pelo emocional, pelo ativismo espiritual, mas essas pessoas elas continuam instáveis, frias, feridas, desorganizadas e frustradas, né? E Nossa Senhora vai educar a nossa alma, né, na humildade, as virtudes, né, de Nossa Senhora. Ela nos educa na humildade, né? Ela nos ensina a reconhecer a nossa pequenez diante de Deus. Ela nos ensina na pureza, né? Ela purifica nossos pensamentos, intenções e desejos. Aí já entra a cura da afetividade e a sexualidade. Nossa Senhora, ela nos educa na obediência,
né? Ela nos forma para dizer sim à vontade de Deus todos os dias, assim como ela disse. Nos educa no silêncio interior, né? Ela nos ensina a ouvir a Deus no profundo da nossa alma. E aquela parte, né, que é difícil, mas que a gente precisa pedir a ela, que assim como ela conseguiu, a gente consegue também, que é guardar tudo no coração. E ela nos educa também na confiança. Ela nos toma nos braços e nos ensina a confiar como crianças. Então, a espiritualidade de filho, talvez uma das maiores crises da humanidade hoje seja a falta de identidade filial, né? Muitos não conseguem confiar em Deus, por quê? Porque tem esse problema com os pais, né? Então, eles transferem todas as feridas para Deus, né? Vivem órfãos espiritualmente, né? Carregam medo e insegurança. Então, Santa Teresinha ela vai dizer: não é por grandes obras que agradamos a Deus, mas pelo amor com que as pequenas coisas são feitas. Então, a gente aprende a ser simples, né, com Nossa Senhora, a confiar totalmente em Deus a partir da confiança dela, né? Saber ser amada, né? Ser importante, ser eleita, né? Porque a própria Nossa Senhora foi. Então, ela transborda isso em nós, né? Então, descansar nos braços do Pai, ela também nos ensina isso. Quantas vezes ela confiou completamente, né? E se entregou, se abandonou nos braços do Pai, né? Viver como filho amado, saber que a gente tem uma coroa, né? Saber que a gente é filha e filho do rei. Ela também nos ensina isso, né? A nossa rainha. E ela nos ensina a seguir com segurança, seguro, firme ali em Deus, né? Confiando de que tudo vai dar certo. E se der errado, foi porque Deus permitiu que desse. Por quê? O erro também faz parte, né? A dor, o sofrimento também faz parte. Se a gente for olhar para a cruz, a gente vai compreender o quanto as pessoas amadureceram na sua fé ali naquele momento da cruz, né? Onde muitos estavam ali, olhava para Jesus e via como se fosse a ruína, né? Como se fosse a ruína de um Deus. Mas pelo contrário, foi a vitória, né? Foi a vitória pela cruz. E a dor, o sofrimento também nos ensina. E Nossa Senhora, ela é professora nisso, ela é doutora nisso, né? O quanto ela não sofreu como mãe, mas ela também não se desesperou, ela também não procurou culpados, né? Ela não quis se vingar. Então, ela nos ensina a caminhar com segurança, independente se a gente consegue ver o futuro ou não, porque a gente nunca vai saber o que é que vai acontecer no futuro, mas se a gente está seguro com ela, se a gente está segurando na mão de Nossa Senhora, ela vai nos ensinar a não nos descontrolarmos, né? A não ficar paranoico. Então, ela vai nos ensinar isso também, né? Quando uma alma se entrega a Maria, ela recebe um coração novo, um espírito renovado, uma vida transformada, né? Tudo isso para o único fim, que é Jesus. Então, diante de tudo isso, né, nós vamos ver também a ligação entre as aparições de Nossa Senhora e a consagração. Lá em Fátima, Lourdes, Guadalupe e em tantas outras aparições, a gente vê que ela pede a oração, e quando a gente faz a consagração a Nossa Senhora, a gente sabe que precisa rezar antes, durante e depois, né? Não é porque a gente passa 33 dias de formação, de oração na consagração para se preparar que a gente depois vai parar de rezar, não. Pelo contrário, a consagração, ela incentiva a gente a rezar mais ainda, né? E a gente aprende as devoções, a gente aprende que tem outras orações diferentes do rosário,
do ofício, né? A gente vai... Cada consagração é como se fosse uma escola realmente para que a gente pudesse descobrir a nossa devoção, né? Maria sempre pede, né, nas suas aparições, a conversão, e é algo que no tratado a gente vê muito, que precisa de renúncia, que precisa retirar o que é velho. A entrega total, né? A gente já falou aqui, tudo, nada nos pertence mais, tudo a gente entrega para ela, para que ela entregue a Jesus com perfeição. E também ela pede a reparação, né, das ofensas ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. Então, ela pede que a gente faça essa reparação. Então, resumindo, né, Nossa Senhora nunca vai apontar para ela mesma. Ela sempre vai dizer: voltem para Deus, né? Essa é a essência da consagração. Então, lá em Portugal, quando ela apareceu em Nossa Senhora de Fátima, ela pede a oração do terço, conversão dos pecadores, penitência e reparação, e a consagração ao Imaculado Coração. Lá em Nossa Senhora de Lourdes, ela também pede a Santa Bernadette oração, penitência, conversão, confiança em Deus. Lá em Guadalupe, ela pede amor e misericórdia, conversão, confiança, construção de um templo. E em outras aparições, né, em Medjugorje, em La Salette, pede oração, conversão, entrega total a Deus, reparação e amor ao próximo. Então, ela sempre nos conduz a Jesus. Lembrando que ela não substitui Jesus, que a consagração não é uma superstição, que a consagração não vai ficar... Depois da consagração, não vai ficar mais fácil, né? Pelo contrário, a gente se consagra para que a gente possa vencer a batalha, né? Que a gente possa ter no nosso coração esse entendimento de que sozinho a gente não vai conseguir, mas se a gente tiver esse auxílio de Nossa Senhora, né? De alguma forma, a cruz ela vai ter um significado. O sofrimento ele vai ter um significado, né? Então a gente precisa olhar para Nossa Senhora e desejar ter uma intimidade com Jesus mais profunda, ter uma vida de oração concreta. E aqui eu quero dizer uma coisa que eu tenho falado muito para as pessoas e eu acho muito importante, porque eu acredito demais que a oração que agrada a Deus não é a quantidade de oração que você faz. Porque muitas vezes a gente tem feito orações para cumprir uma obrigação, digamos assim. Agora eu vou me consagrar a Nossa Senhora, então eu tenho que rezar todos os dias, por obrigação, um rosário. E aí, se você não consegue, durante o seu dia, você não consegue, né, fazer aquela oração por obrigação, você acaba se frustrando. E aí, isso vai gerando uma culpa em você, que vai gerando outras coisas piores. Então, eu sempre gosto de falar que a oração que alcança o coração de Deus, né, é aquela que é simples. É uma oração... muitas vezes é o seu silêncio que se transforma em oração. Muitas vezes as suas lágrimas. Você não sabe nem como falar, mas o Senhor conhece o seu coração. Então, não é porque você passou o dia todo no aperreio da vida, né? E você não conseguiu, por obrigação, rezar aquele rosário. Então, reza uma Ave Maria. Uma Ave Maria de verdade, ali compenetrada no teu silêncio, no teu coração, né? E aí você vai entender que não é a quantidade de oração, é a qualidade, né? É na simplicidade, é na conversa com Deus, como se Ele estivesse aqui, como eu estou conversando aqui com vocês, né? Não é um Deus distante, não é um Deus que a gente não consegue tocar, pelo contrário, Ele
nesse dogma da maternidade divina, é exatamente isso que ele quer dizer. Que ele veio para o mundo, através de Nossa Senhora, para que a gente possa compreender que ele é um Deus de perto. Ele é um Deus que cuida, ele é um Deus que nos alcança na nossa particularidade, porque eu não sou igual a você. A minha vida não é igual à sua. Então, o jeito que eu sou é particular demais e a minha intimidade com Deus é minha, é entre eu e ele, né? Então, talvez dê certo para você rezar o rosário todos os dias, maravilha, bendito seja Deus, que você continue. Mas se você não consegue, se não é a sua realidade, se não cabe dentro do seu horário, não se culpe. Não se culpe. A vida de oração, ela é muito mais íntima. Ela é muito mais intensa e simples do que vocês imaginam que ela seja. Então, que fique claro isso, né? Que fique claro isso. Claro que a gente tem que dar prioridade a Deus. Mas não é a quantidade. Nunca vai ser, tá? Então, outra coisa também que a gente precisa entender é o combate ao pecado. Eu costumo dizer, eu sempre costumo dizer isso. Fuja de toda ocasião de pecado. Fuja. Se você sabe que você vai para ali, para aquele lugar, e aquele lugar vai lhe trazer algo que você vai pecar, que você vai sair do caminho, então fuja. Fuja das amizades, fuja das conversas do WhatsApp, daquele grupo que você precisa sair, que só é fofoca, só é intriga, só é confusão, né? Só é falsidade. Então, combata esse pecado, porque se você deixar uma brecha, é nessa brecha que o inimigo vai entrar e vai fazer a confusão acontecer. Tanto dentro de você a confusão acontece, como também na sua casa, nos seus relacionamentos. Outra coisa também é o abandono em Deus, né? Que muitas vezes se torna difícil. Por quê? Porque a gente quer sentar no trono, a gente quer ser Deus, a gente quer ser o nosso próprio Deus. Então a gente não quer entregar os planos, a gente não quer entregar as nossas lutas, a gente não quer entregar as nossas preocupações, a gente não acredita na providência. E aí você diz assim, não, mas eu rezo por isso, né? Eu rezo. Certo, uma coisa é você dizer, outra coisa é você sentir realmente. Outra coisa é você se abandonar, né? É o abandono em Deus. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que você faz a oração e você se abandona. Olha, Senhor, tá entregue. E aqui eu deixo para vocês até pesquisar uma pregação, as pregações de doutora Filó, que ali a gente compreende verdadeiramente que ela vive esse abandono em Deus. Ela dá um show de ensinamento de se abandonar em Deus, né? Então, a gente precisa, né, entregar as nossas lutas, os nossos planos, as nossas preocupações, e a palavra vai dizer, né? Não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque a cada dia basta o seu cuidado, né? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais o será acrescentado. Então, a gente precisa não só rezar pedindo a providência, mas a gente precisa se abandonar. Então, coloca aí, né, bem em caixa alta, essa palavra abandonar, se abandonar em Deus. Outra coisa é a espiritualidade mariana autêntica. Isso quer dizer o quê? Né? Ter Maria como mãe, ter ela como modelo de virtudes e caminho seguro para Jesus. E entender que todas as devoções marianas, todos os dogmas, tudo aquilo que a gente vai estudar aqui neste curso, vai levar até Jesus. Nossa Senhora, as devoções devem ser cristocêntricas. Se você vê que aquela devoção mariana, ela não está levando para Cristo, então ela não é uma devoção mariana. Ela não é. Porque a própria Nossa Senhora nos aponta para Jesus, né? Maria transforma almas comuns em almas totalmente de Deus. É esse o papel dela. É esse o objetivo dela, né?
Então, ela vai organizar o nosso interior, ela vai conduzir o nosso coração ao silêncio, porque hoje em dia tá muito difícil, viu? Tá muito difícil de você fazer silêncio. Tem gente que não consegue silenciar, porque mesmo que você esteja calado ali, sem falar nada, sem se movimentar, mas aqui, ó, aqui dentro é o problema, né? Aqui dentro as pessoas não conseguem silenciar o coração, não conseguem silenciar a mente. É um barulho interno, é insuportável. Não se concentram. A gente percebe que hoje, na missa, quando o padre está ali na homilia, que as pessoas precisam estar atentas, porque a voz de Deus ali falando, as pessoas estão inquietas, se levantam, vão no banheiro, vão beber água, né? E não é o momento. Jesus está ali falando. E muita gente não entende. Por quê? Porque tá nessa agitação, na correria, não consegue parar, não consegue ouvir, né? Então, quem vai nos ajudar a parar, né? A nos conduzir ao silêncio? É Nossa Senhora. Então, ela também gera profundidade espiritual, leva a alma a desejar mais de Deus, das coisas do céu e das virtudes. Uma coisa que acontece muito quando a gente se consagra a Nossa Senhora é que o nosso coração, ele arde. É como se a gente tivesse uma sede insaciável. Que a gente quer mais, a gente quer mais. E quer se aprofundar, quer estudar, quer entender. E principalmente quer ensinar, né? Quer ensinar, quer passar para as outras pessoas, quer levar as almas também para perto de Deus. Então a gente aprende isso com ela, na consagração. Então ela leva também à santidade, né? Maria não quer meias medidas, ela conduz à santidade verdadeira. Isso é muito importante, né? Porque não é sobre você usar uma camisa com Nossa Senhora. Não é sobre você usar um sinal externo, um cordão ou uma cadeia como a minha, né? Não é. Não é sobre isso. A santidade verdadeira, né, é aquela que vai mudar você de dentro para fora. Que você consegue olhar no espelho e dizer: caramba, eu não sou mais a mesma. Eu não sou mais o mesmo. Entendeu? Então, quando a gente faz esse questionamento, quer saber quando a consagração dá certo? Quer saber quando você realmente viveu a consagração de verdade? É quando existe esse querer sair do pecado, se transformar, renunciar a uma vida velha, né? Então ela nos ajuda a viver essa santidade verdadeira. E ela também nos une totalmente a Jesus, né? Seu único desejo é nos entregar totalmente ao seu Filho amado. Então, é isso, né? Eu, particularmente, quando eu me consagrei a Nossa Senhora, foi realmente algo que eu comecei a renunciar muitas coisas. Eram roupas, músicas que eu ouvia, palavras que eu dizia, amizades, né, lugares. Então, claro que não é um passe de mágica. Não vai entender que você vai estalar o dedo e a mudança vai acontecer. Não. É por isso que a gente precisa renovar. A cada ano, a gente renova a consagração à Nossa Senhora, porque a gente tem que reafirmar, né, que nós realmente somos escravos, né? Somos todos entregues, né, completamente. Então, por isso que a gente tem que ficar renovando a cada um ano. E aqui, para terminar, né, para concluir aqui, para fazer um resumo para vocês, né, o dogma da maternidade divina, esse dogma revela, né, quem Jesus é. Maria é verdadeiramente mãe de Deus, porque gerou Jesus, o próprio Filho de Deus feito homem. E a consagração revela como Maria continua conduzindo almas até ele. Ela não parou no Calvário. Maria continua sendo mãe espiritual de cada filho de Deus. Então, a devoção, né, a consagração a Nossa Senhora, né, consagrar-se não é fugir de Cristo,
É permitir que a própria mãe de Jesus nos ensine a amar Jesus. Então, é isso, né? Concluímos aqui a nossa primeira aula. Eu quero dizer para vocês que tudo que foi dito aqui, né, foi baseado na apostila. Então, se você ainda não adquiriu a apostila, ainda dá tempo de você adquirir, tá certo? Como eu falei, esse curso, as apostilas vão ser divididas por módulo, né? Eu entreguei para vocês a primeira apostila. E quando for no próximo sábado, vai ser a apostila do segundo módulo. No terceiro sábado, o terceiro módulo. E no quarto sábado, o quarto módulo. Vai ser dividido em 4, porque eu quero que fique bem fixado. Vocês vão perceber que na apostila vai parecer que tem coisas repetidas. Mas, na verdade, vou dizer assim, é um mecanismo para que vocês possam fixar, né, aquela mensagem, tá bom? Então, é isso, né? Espero que vocês tenham gostado e Deus abençoe. E nós vamos, né, que você possa sentir esse ardor no seu coração, o desejo de querer propagar aí a devoção à Nossa Senhora, a consagração. E se você não é consagrado ainda, você busque a consagração à Nossa Senhora. Amém? Então, vamos rezar, vamos finalizar aqui a nossa primeira aula, entregando a Nossa Senhora, Mãe da Misericórdia, tudo o que temos e tudo o que somos, para que ela leve com perfeição até Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa Mãe Maria Santíssima e o nosso Pai espiritual São José, para sempre sejam louvados. Até a nossa próxima aula, se Deus quiser.